Muito bom dia à turma Orquídea, aos que estão aqui na aula, né, virtualmente presentes, colegas que vão recuperar depois esse conteúdo gravado. Nós vamos estudar hoje os submodos deslocamento curto, deslocamento longo, o submodo adição e o submodo rotar. 4 submodos. Esses submodos dos deslocamentos era para a gente ter estudado em dezembro, mas eu estava com crise asmática, então, no final da aula, ao invés de avançar o conteúdo, a gente fez uma partilha e eu lembro que foi muito rica, né? Foi muito rica aquela partilha. Mas já estou bem melhor. Só para registro, hoje é dia 4 de fevereiro de 2023. Nossa, né, gente? Parece que o Natal foi esses dias, o Réveillon, e já estamos em fevereiro, falando em carnaval. Quanta coisa aconteceu, né, neste país em janeiro. Vamos lá, então. Antes da gravação, nós vimos um momento com a Monja Coen no Congresso da Felicidade que houve em outubro do ano passado, em Curitiba. Providencialmente, o colega Luiz Vencio disponibilizou para nós, e eu pensei, aqui está uma boa ilustração para a gente colocar um prefácio aos deslocamentos curto e longo nos nossos estudos. E é muito interessante porque, e antes de continuar, assim, se algum colega quiser o link do YouTube dessa palestra, me fala no grupo de WhatsApp, manda mensagem, envio, tá bem? Tem palestras ali muito belas, muito ricas. A mim me fez muito bem atravessar essa crise de asma que durou 2 meses com essa ajuda. Bom, para falarmos dos deslocamentos curto e longo, e entendermos bem a proposta de Lúcio Pachter, ao colocá-los, né, na tábua de submodos, vamos a alguns conceitos e algumas caracterizações. Na medida que eu for colocando conceitos e caracterizações destes submodos, vocês vão percebendo a presença deles nesse exercício de respiração, de concentração no corpo que a Monja Coen nos propôs. O deslocamento curto tem um texto do Lúcio que é uma transcrição de uma aula que ele fez, que diz assim: o meu próximo jardim, a minha caminhonete. Alguns lugares do Brasil falam caminhoneta, né? A minha mochila, não necessariamente uma pessoa. Quando a gente senta em uma cantina e curte o ambiente, quando colocamos a cadeira na beira do rio e ficamos olhando o sol se pôr, isso pode ser muitas vezes uma das formas da nossa alma se alimentar de vida. Eu acho que, de certa maneira, é nas coisas que muita humanidade que vai no nosso coração pode ser vivida. A gente pode amar tanto um carro que ele pode adquirir propriedades humanas. A pessoa pode sentir carinho, saudades, medo de perder, sentir ciúmes. O carro dela. Talvez ela sofra quando o estofado desbotar.
É importante que a gente considere que não é apenas com outra pessoa, com um animalzinho de estimação, ou com as lembranças de quem partiu, ou com poesia que a gente pode viver o melhor que se encontra dentro de nós. Inúmeras vezes, isso vai precisar da cadeira gasta de praia, dos rádios antigos, do disco de vinil, de uma casa inteira ou um portão de garagem de madeira, para que a gente tenha certos sentimentos, certas lágrimas. É apenas assim que certas vivências se tornam viáveis. Essa transcrição que o professor Gilberto Zêntico fez numa aula do Wagner. O que é um deslocamento curto? O deslocamento curto é um submodo. Quando a gente fala em submodos, estamos falando nos conteúdos da estrutura de pensamento que encontram evasão, encontram seu modus operandi, encontram uma operacionalidade, uma dinâmica. E para o filósofo clínico, nós vamos perceber na nossa pesquisa quais são os submodos que a pessoa usa, faz, aplica, vivencia. Eu prefiro o verbo vivenciar. Então, quais são os submodos que o partilhante vivencia? Aí lembram, né? É uma revisão aqui. Submodos informais. É como chamamos. Agora, quando nós vamos com pesquisa, com segurança da pesquisa, com uma metodologia, vivenciar com o partilhante os submodos informais dele na clínica, aí eles são formais. Submodos informais é o uso da pessoa, o uso que você e eu fazemos também. Mas na consultório ele adquire o status de formalidade. Qual é o objetivo, então, do deslocamento curto? O deslocamento curto visa ajudar a pessoa a permanecer sensorialmente conectada, com os pés no chão, com as informações do seu próprio corpo, da sua corporeidade. No exercício com a monja, nós focamos na respiração. Mas vejam que ela colocou os nossos pés em paralelo no chão. Nós tivemos um modo de colocar a coluna ereta, né? Sentar-se sobre os glúteos. As mãos como se encontraram. E ela vai dando o quê? Com esses movimentos, com essas posturas, termo agendado no intelecto, ela foi colocando o significado, só para conversarmos, né? Ela inseriu o tópico 16 nesses gestos, nesses que são gestos ou posturas. Ela falou da elipse, dos planetas, né? A partir do movimento, da postura das nossas mãos. A mão direita embaixo, a mão esquerda em cima, os polegares, né? Os mindinhos tocando o abdômen e a respiração. Vejam que a gente não estava só no corpo. Na medida que ela foi dando significados, ela foi colocando também abstrações. Então, nós fizemos uma experiência aqui com a monja Coen com o tópico 3 inteiro, as duas partições, sensoriedade e abstração. Abstração e sensoriedade. Quando ela disse, os pés sobre o chão é a nossa conexão com a terra, ou com a irmã terra, e ela trouxe essa citação do Papa Francisco. E a nossa cabeça apontada para o céu, é o casamento do céu com a terra. Só que nós vamos, desse exercício, fazer um recorte. Nós vamos aqui apenas focar naquilo que foi corporal, sensorial. O objetivo do deslocamento curto, então, é ajudar a pessoa a se conectar sensorialmente. Manter os pés no chão,
conectar-se com o mundo, com a vida, através do corpo, com os 5 sentidos. Na clínica, nós percebemos que a pessoa faz a vivência deste submodo com expressões do tipo guardar objetos, perfumes, fotografias de alguém que faleceu e ela mantém, perfumes que ela usa e que tem vivências ali. Então, o deslocamento curto é um submodo que nos ajuda a dar uma tônica de uma vivência corporal. Em A Escuta e o Silêncio, o professor Will Goya, ele fala de projeção intelectiva da subjetividade em objetos fisicamente presentes. Então, reparem nisso. E aqui está a caracterização e o conceito. Esse submodo vale para objetos fisicamente presentes, ou seja, aqui não são pessoas, são objetos. Como é que a gente pode aqui entender filosoficamente o que é objeto? Tudo que não for pessoa. Pronto. Tá? E esses objetos estão ao alcance dos nossos 5 sentidos. De repente você sente o aroma, o cheiro, vindo da cozinha de alguém, de uma vizinha ou da sua cozinha. E ali o aroma, o cheiro do tempero. Ou o que está ao alcance dos seus olhos nesse momento, na sua mesa, onde você estiver, na sua casa, no seu escritório. De repente, o objeto que está diante do seu foco é a própria tela do notebook, do computador, do tablet ou do celular. O nosso objetivo, então, aqui é que o partilhante, conforme as indicações clínicas, modifique ou desenvolva conceitos em sua estrutura de pensamento. Então, para a gente avançar, é bom fazermos a recordação daquelas aulas que o professor Will nos deu no início do curso, sobre INPET, fenomenologia, que é a relação da consciência com o objeto. O objeto aqui não é objeto concreto apenas. Em fenomenologia, é tudo que chega à consciência como um dado. Então, uma memória. Você está na abstração e vem uma memória do seu passado. Para a consciência, na fenomenologia, é um objeto. Neste caso, são os objetos físicos presentes, que se informam à consciência. Will diz que alguns conhecimentos somente se aprendem se vivenciados sobre coisas que estejam fora do corpo, mas que a ele se vinculem por meio dos 5 sentidos. Prestar atenção, por exemplo, numa florzinha no jardim, ou uma criança brincando com um carrinho, ou com uma boneca. E as crianças dão notícias de uma vivência rica deste submundo. Um rapaz com carro esportivo, uma dona de casa com seus bibelôs, um jardineiro no seu jardim. Ontem eu pedi para detetizarem aqui o apartamento e por isso que eu chamei, né, a minha amiga Francineide, que veio me ajudar aqui a limpar. Se vocês ouvirem alguns sons estranhos, né, é por isso. E lá na minha irmã, eu fiquei muito perto da Clara. Clara tem 1 ano e meio. A relação dela com os objetos, os brinquedos, de toda forma. A maneira, eu fiquei prestando atenção na atenção dela.
eu pensei, eu vou levar isso para a aula, isso é deslocamento curto. O foco dela nos brinquedos, sabe? Muito presentes à sua consciência. Seja o carrinho que acende luz e anda sozinho, sejam as bolinhas de uma piscina de bolinhas que ela ganhou da minha irmã, da minha outra irmã. Então, a relação da criança com os brinquedos é um grande exemplo desse submodo. Tem no YouTube do Rubem Alves, falando de lugares onde nós já moramos, lugares onde onde nós fizemos ricas vivências, só que, na opinião dele, ele não recomenda que a gente fique visitando lugares que nos marcaram. Isso é assim para o Rubem Alves. Lembremos das primeiras aulas de filosofia clínica. Isso é assim para ele. Isso é assim para a Elaine. Isso é assim para a Drica. Isso é assim para o Alexandre. Isso é assim para a Geisa. Isso é assim para o professor Cadu. Não significa que seja assim para ti. Ok? Eu vi uma série que me emocionou muito. A Globo está até reproduzindo ela. This Is Us. Já na quinta ou última temporada, tem um momento que ela acompanha um filho que é ator numa premiação em Nova York e ela some dos dois filhos. E alguém diz assim, já sei onde ela está. E encontram ela num museu, parada diante de um quadro. Então, a atenção da intencionalidade dela, da consciência dela, aquele quadro, aquele objeto que é físico, bom, a gente já pode deduzir, deslocamento curto. E aí ela vai trazer a história daquela vivência. Sempre que eles iam a Nova York, nunca dava tempo dela ir ao museu. Graças a um estresse que tiveram em família, ela se permitiu ir lá. E a memória dela. Ela diz para os filhos que quando ela era criança, os pais passavam horas no museu. E chamou a atenção dela uma mulher que ficou ali parada diante daquele quadro. E ela, como criança, brincou num espaço do museu, em outro, foi lá para fora, voltou e a mulher lá. E, de novo, ela saía como criança, como menina, voltava, a mulher parada no mesmo quadro. E ela disse que desenvolveu o desejo de que, quando fosse uma mulher adulta, tivesse dedicação de bons tempos focada num quadro. Agendamento do intelecto. Lembram? Tópico 6. O intelecto dela é isso. E aqui a gente já vê busca. Né? Ela plasmou uma busca. Eu quero ser igual a essa mulher um dia. E tudo isso a partir do deslocamento curto. Só que a partir do deslocamento curto, ao focar no quadro, ela fez um outro movimento. Quando ela está apenas fisicamente conectada a algo, é deslocamento curto. Mas na medida que ela vai indo para as abstrações, indo para a memória e se deslocando da intencionalidade da consciência no físico, no aspecto físico sensorial, à medida que ela vai para a abstração, estamos no deslocamento longo. Por isso que eu gosto de lecionar os dois submodos juntos. O deslocamento longo já é o movimento existencial que a pessoa sai conceitualmente de si e vai até coisas e lugares fora do alcance das sensações físicas. Sejam elas realidades lógicas, fantásticas, extemporâneas, ou aqui, imaginativas, memórias. O Will diz, é um submodo bastante usado quando o partilhante não suporta suas vivências atuais no espaço em que se encontra e ou necessita de uma distância conceitual
para reestruturar-se internamente, quando, enfim, o longe for existencialmente mais recomendável do que o perto. E aqui eu faço uma pausa. Nos últimos anos, desde 2018, a Semana de Estudos Lúcio é em Florianópolis, num lugar chamado Ponta das Canas. E, geralmente, é no inverno. E como estudante e pesquisador, encontrando bastante paz de espírito, bastante quietude naquele lugar, como eu moro em Goiás, em Goiânia, aqui o povo diz assim, em Goiânia não tem mar, mas tem bar. Como eu gosto muito do mar, eu memorizei muitas imagens e armazenei no meu tópico 6. O acervo que nós temos de memórias, podemos falar assim, está no tópico 6, termo agendado do intelecto. Então, de propósito, eu armazenei aquelas memórias, sabe? Memória do frio, da temperatura, a memória do templo nublado ou do sol. Como é uma vila de pescadores, é a pousada que geralmente vamos, fica numa vila de pescadores, então ali eu memorizo é, as tonalidades das cores da areia, da praia, o céu azul se encontrando com o azul do mar, as nuvens, a tonalidade das nuvens. Eu não estou lá em Ponta das Canas, eu estou aqui em Goiás, eu estou dentro de um apartamento, dentro de um condomínio. Todavia, quando eu me percebo em alguns momentos de perturbação, de inquietude, e eu preciso me acalmar, eu faço o quê? Eu vou lá para a Ponta das Canas, sem avião, sem carro. E eu chego lá em milésimos de segundo. O que eu fiz? Um deslocamento longo. Eu estou falando em Ponta das Canas, mas às vezes eu vou para a Bahia. Eu já morei em Salvador, já morei em Fortaleza. Às vezes eu vou para a Água Quentinha, de Laura de Freitas. Por que você vai se você está em Goiânia? Aí que está. Os poetas nos ensinaram a fazer isso. Eu faço um deslocamento. Eu posso não usar uma memória. Eu posso criar algo e fazer uma imaginação. Por exemplo, eu vejo um filme, ok? Eu vejo um filme e eu tenho a memória daquele filme e eu vou para dentro daquelas cenas do filme. É um deslocamento longo. Então, aqui nós já temos caracterizações de quando é um deslocamento curto, as sensações, a sensoriedade, o corpo é presente e se conecta com objetos fisicamente presentes e presentes aos sentidos. Quando a ciência se dirige para lugares, memórias, e não estão fisicamente presentes, eu estou fazendo um deslocamento longo. E aí o Will diz assim, como diz Lúcio Pachter, nem sempre o melhor endereço existencial é o do próprio Estado. Por exemplo, quantos relatos nós temos de prisioneiros políticos, prisioneiros de guerra, que ficaram meses ou até anos dentro de cubículos, vendo o sol nascer quadrado, como a gente fala, mas a alma, a imaginação, percorria o mundo, percorria o universo, as galáxias. Então, o corpo deles estava preso numa cela, mas a alma dele, para onde iria? Você não pode prender alguém que faz deslocamentos longos, a não ser
sedativos, e ainda assim é questionável. É bom esclarecer que nem toda ideia complexa lembra um submodo 4. É um deslocamento longo, pois este submodo, diferente daquele, refere-se necessariamente à mudança existencial na categoria lugar. Então, o eu, ele exemplos do deslocamento curto e do deslocamento longo no livro A Escuta e o Silêncio. No caso, Laura. Ok? O deslocamento curto. Considerando que Laura se encontrava com baixa autoestima em relação ao seu corpo e que os tópicos, o que acha de si mesma, tópico 2, e sensorial, tópico 3, demonstraram ser importantes a ela, o deslocamento curto foi enfatizado na terapia. O filósofo clínico disse: Laura, pare e pense. Coloque-se no lugar dessa calça jeans que você está usando agora. E para quem não recorda, a calça jeans que a Laura estava usando tem memória, tem importância. Tópico 16, tem significado. Aquela calça é um termo. Lembram dessa aula? Termo agendado no intelecto. Então, Will, sabendo pela historicidade que a calça, termo, tem importância e tem significado, ele diz, faça de contas que você é a calça agora. É a mesma que você usava meses atrás quando magra, não é? E me diga se ela não coube direitinho em você. Como é que você poderia estar gorda? Ela concorda e ri. Então, a atenção da Laura foi para a calça, um objeto físico. Percebam atrás de mim, eu posso trazer vários objetos. Não sei se vocês conseguem. Um balãozinho, né? Tem ali o Batman, é um brinquedo que eu ganhei de um garoto de 5 anos lá em Feira de Santana. Tem as mandalas, tem a fonte, os livros. Cada objeto físico desse é minha, uma memória minha. E eu posso, por exemplo, pegar aqui o celular. E aqui eu já vou complicar um pouquinho. Aí eu coloco um celular. A minha atenção se deslocou para um objeto, o celular. Ok. Mas, ao ouvir a música está ligada aos meus sentidos sensoriais, tópico 3. A música, como agendado no meu intelecto, encontrando um significado, tópico 16, ela me leva a um deslocamento. Cadu, eu me lembro onde eu vi aquela música pela primeira vez, com quem eu estava, eu já não estou aqui. Ao ouvir a música, eu me desloco para um outro lugar, um outro espaço, uma outra ambientação. Aí eu faço do deslocamento longo. E às vezes tudo começou com um deslocamento curto. Eu tenho também um vídeo para longo, para isso eu vou pausar a gravação e assim a gente vai, até por questões de direitos autorais, né? Já anuncio que é cenas de um filme chamado Jumper, de 2008. É sobre um rapaz que ele descobre que ele tem o poder de se deslocar do lugar. Ele pula. Ele pula fisicamente, por exemplo, se ele pensa no Egito, ao pensar as pirâmides do Egito, ele já se desloca para lá. Se ele pensa na Torre Eiffel, ele vai para Paris. Entende? Se ele pensa
Em Nova York, ele se desloca para lá. Então, ele tem esse poder. É só uma ilustração para a gente aprofundar agora com mais exemplos e enriquecermos a nossa aula. Nós vimos, então, 2 vídeos, que são recortes de filmes. Um é o Jumper, né, que comentávamos antes, de, por exemplo, é um garoto que descobre, já na infância, que ele tem o poder de pensar em algo, visualizar algo e ir até lá. É uma alegoria, uma metáfora muito boa sobre o deslocamento longo. Vimos recortes de um filme chamado A História da Eternidade, com a presença do incrível Irandir Santos. Não é opinião minha apenas. E é a história de uma menina que deseja ver o mar, a busca dela, conhecer o mar. No quarto dela, no sertão pernambucano, tem fotografias do mar. E ela sempre ao tio para que ele falasse do mar. Até que, no aproximar do aniversário dela, ele prepara vários elementos, leva ela até o meio da caatinga pernambucana, e ele faz um outro submodo que vocês estudaram ainda, mas já podemos anunciar que é a intencionalidade dirigida. Exatamente quando o filósofo clínico direciona a consciência do seu partilhante para uma vivência, para um outro foco, e muda o fluxo da intencionalidade. E, de repente, ouvindo, sendo guiada pela voz, né, do tio, o gotejamento, o vento próprio ali do sertão, tudo foi direcionando ela para se deslocar até o mar. E no final ele diz: a partir de agora você não depende de mim. Toda vez que você quiser ir para o mar, você pode ir, porque o mar mora dentro de você. Muito poético, né? Um grande exemplo de como nós temos coisas incríveis na arte brasileira e que enriquece, inclusive, o nosso trabalho terapêutico. Bom, falamos simultaneamente, quase, do deslocamento curto e do deslocamento longo, e tendo presente o tópico 3, sensorial e abstrato, nós sabemos que o deslocamento curto é exatamente quando nossa atenção se volta, se foca em realidades realmente presentes e ao alcance dos nossos sentidos. O oposto disso é o deslocamento longo, quando nós nos deslocamos para ambientações e vivências fora do nosso sentido, sejam por memória, sejam por imaginações. Preparando essas aulas, eu lembrei muito que Jesus, nas parábolas, usava deslocamento curto. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Então, Jesus focava, direcionava a do seu público para realidades ali presentes, fisicamente presentes, deslocamento curto. E a partir de então ele fazia ali as suas reflexões, os seus ensinamentos. Eu até anotei outros exemplos, né? O fermento na massa, as ovelhas, a mudança do clima, a figueira. Havia uma relação de Jesus, do mestre, com esses conteúdos fisicamente presentes e que para o povo da época fazia bastante sentido. E um exemplo clínico do deslocamento curto é uma partilhante que eu atendi. Ela foi diagnosticada por psiquiatras com transtorno de pânico. O pânico dela era bem específico. E quando a gente estuda
os tópicos da tríade, ação, hipótese e experimentação, e a gente vai trabalhar eles na clínica, é o submodo da análise indireta. Então, fazendo análise indireta, aparece na relação muito forte com o nascer do sol, tanto que ela acorda cedo, 5h30 da manhã, e olhar o nascer do sol antes de ir para o trabalho. Eu comecei a pedir para ela fotografar o nascer do sol. E foi um trabalho muito bacana de pesquisa com os conteúdos dela. Esse olhar para o sol e fotografar o nascer do sol, deslocamento curto, que ajudava as ideias complexas dela. Hoje mesmo, de manhã, eu recebi, nós já tivemos aulas, hoje eu recebi uma fotografia dela do nascer do sol de hoje. Deslocamento longo, importante, por exemplo, vimos bem claro, né, com o Irandir Santos, nós podemos nos deslocar para uma outra ambientação. E a pessoa na clínica, ela dá indícios, do tipo, eu ficava pensando, imaginando, e aí eu ficava lembrando, né? Pode ajudar a provocar um bem-estar subjetivo em contextos em que a pessoa esteja vivendo situações desagradáveis. Agora, tem que ter cuidado, tem, como todo submodo, porque há pessoas que elas podem se deslocar longamente e não vão, como no filme Bird, o filme dos anos 70. O garoto queria ser um pássaro e ele não volta mais. E antes de abrirmos para interlocuções, dúvidas, ou outras ilustrações, um exemplo clínico na minha mente é de uma partilhante, eu acho que já falei dela aqui para essa turma, mas como eu dou aula em muitas turmas, fiquei na dúvida. A garota, ela teve uma crise de ansiedade comigo em clínica. Isso também em clínicas de emergência, ok? Ela fazia terapia dela no quarto. Estava em crise de ansiedade. Tremores, sudorese, taquicardia. E como eu já tinha a historicidade dela, segurança que os tópicos ação, hipótese e experimentação eram determinantes na estrutura de pensamento dela, e ela estava nas ideias complexas, o que eu fiz? Bom, vamos trazê-la para o corpo. Eu pedi para ela olhar pela janela dela. Ela morava num condomínio. E pedi-me. Começou a me descrever em detalhes as pessoas que passavam pela rua, as crianças brincando, a casa vizinha, a árvore da casa vizinha, a árvore de uma pequena praça na frente da casa. E ela falou que tinha num galho um passarinho que tinha acabado. Veja, com intencionalidade dirigida, fui provocando a vivência do deslocamento curto. Aí eu pedi para ela, escolha algo que esteja ao alcance da sua visão. Ela escolheu o passarinho. Ok. Agora, faz de conta que você é esse passarinho. O que você vê? O faz de conta, já estou levando um deslocamento longo. Ela começou a descrever como se ela fosse o passarinho e começou a descrever como o olhar do passarinho. Só que o passarinho voou e saiu ao alcance da vista dela. Aí eu continuei. Ok, não tem problema ele ter voado. Você ainda é o passarinho. Começa a me dizer o que você está vendo, sendo você agora o passarinho. E ela começou a descrever a rua, ampliando. Isso foi uns 10 ou 15 minutos da clínica. No final, eu pedi para ela ir retornando. Como que você está? Tranquilo, estou calmo. Naquele momento, o submodo deslocamento curto e deslocamento longo me ajudou a tranquilizar uma pessoa que estava numa crise de ansiedade.
pausar mais uma vez a gravação, vamos entre nós e em seguida vamos fazer um intervalo, ok? Como enriquece a aula, né? As partilhas, as colocações, as dúvidas. É importante frisar a distinção de ir das complexas, um submodo já estudado, um deslocamento longo. O professor Will faz essa distinção no livro, página 238. É bom esclarecer que nem toda ideia complexa é um deslocamento longo, pois esse submodo, diferente daquele, refere-se necessariamente à mudança existencial na categoria lugar. Então, quando a pessoa se desloca do lugar em que ela se encontra, então é um deslocamento longo. Mas ela pode fazer isso com a presença do submodo em direção às ideias complexas. Volto a dizer, nós estudamos eles separados didaticamente, mas no consultório eles vão vir juntos, a pessoa vai dar notícias de que ela usa, como ela usa os submodos, como ela vivencia os submodos. E na prática, ela não tem como a gente distinguir didaticamente sempre. Às vezes eles vão estar amalgamados, tá? O Will ele faz um exemplo com a Laura, né? Na página seguinte, ele pede para ela descrever o quarto dela. E ela descreve para o Will todos os detalhes, vários detalhes, né? E aí o Will fala, me diga, o que você mudaria nele para ficar ótimo e se sentir bem com você mesmo? E não tenha medo de exagerar, imaginar. Imagina que você pode tudo. O que ele está fazendo com ela? Um deslocamento longo, ela está com ele no consultório. Quando ela começa a descrever o quarto dela, como a gente fez aqui com a Elaine, ela está fazendo um deslocamento longo, mas a pessoa pode usar isso junto com outros submodos. Tá? Nesse filme, A História de uma Eternidade, nós temos aí muitos submodos juntos. Em direção às ideias complexas em alguns momentos, além do deslocamento longo que estamos estudando, e a intencionalidade dirigida, e como ela, visivelmente, ela apresenta emoções, também o submodo 33, em direção às emoções, são ali presentes. Estamos aqui, então, numa conversação, e eu queria fazer uma consideração a partir do que a colega traz. Não existe um certo, um errado no estilo de ser, existir de cada um. Há um jeito de cada um, autêntico e não autêntico. O que nós vamos fazer sempre com a historicidade é saber como que a pessoa se constituiu. E eu aproveito para algumas noções. A estrutura de pensamento são os conteúdos que habitam a pessoa. E os submodos é como ela vivencia esses conteúdos, o modus operandi. Algumas pessoas vão se mostrar mais racionais e algumas pessoas mais sensoriais e emotivas. Só que as variações são tão grandes que não dá para a gente cravar uma resposta fixa dada a singularidade que é o eixo central da filosofia clínica. Então, pode ocorrer, por exemplo, no mundo da nutrição, que uma pessoa, ao comer feijão, ela não coma feijão. Ela coma calorias, números. E é interessante que algumas pessoas fazem a experiência sensorial através da abstração. Elas precisam pensar para sentir. Sentir a sensação ou mesmo as emoções. Elas precisam do pensamento, da abstração. Outras pessoas não. Elas fazem a conexão sensorial, elas são ricamente sensoriais e se abstêm da abstração. Pode ocorrer que uma racional e abstrata, ela fique muito sensorial em determinados ambientes. Pode ser que com determinadas pessoas ela fique mais emotiva que racional.
Então, a categoria lugar, a categoria relações pode modificar a intenção, a força dos tópicos. Isso tudo merece pesquisa. Nesses exercícios do deslocamento longo e curto, eu só chamo a atenção para vocês sempre fazer com pesquisa. Eu tenho um amigo que, embora ele seja paraibano, ele e criado na beira da praia em João Pessoa, ele é muito urbano. Então, por exemplo, fazer com ele um exercício para ele se deslocar para a beira do mar ou para o meio da natureza, para ele vai ser horrível. Já vai pensar em formiga, ele já vai pensar em abelha, ele já vai pensar em inseto, entende? Ou no mar. Ele até vai com os amigos para a beira do mar, mas fica ali na barraca. Ele nunca vai entrar no mar. Então, se um terapeuta, e é o que geralmente ocorre nessas palestras com muita gente, né, eu já suponho que todo mundo é desse jeito. Então, eu levo a pessoa a fazer experiências e desloco ela para lugares aonde para ela é insuportável. Olha como a questão da singularidade, ela volta sempre, né? Sempre a gente volta à questão da singularidade. Posso dar um... Olha, pessoal, eu fico muito, muito agradecido com as riquezas das experiências partilhadas e já ia propor um intervalo, mas só para dizer assim, até a partir das últimas partilhas, sempre o singular. O submodo que é producente para uma pessoa pode ser contraproducente para outra. Então, não partamos do princípio de que, porque esse submodo numa clínica foi muito bom para um partilhante, que vai ser para o outro. Não. Por isso é nossa pesquisa, historicidade, dados divisórios, enraizamentos, montagem da estrutura de pensamento, para sabermos como que a pessoa se constituiu. Algumas pessoas não vão fazer deslocamento longo, algumas pessoas não vão dar conta de deslocamentos curtos. Vão ser outros submodos. Os submodos, pensamos assim, é uma farmácia de 33 remédios existenciais. E a nossa percepção na escuta, por isso que a escuta é a metodologia. Prestar atenção no outro, quais são os submodos informais que ele já vivencia. Ok? Depois nós vamos entrar em mais 2 submodos. Eu vou precisar fazer um intervalo agora, depois a gente volta com mais partilhas e considerações. Tá bom? Eu vi que o Felipe quer fazer uma partilha, aí a gente volta daqui a 15 minutinhos. Tá bem, pessoal? Agradeço as ricas contribuições, né, que o colega acaba de trazer na sua partilha, na exemplificação que ele partilhou conosco. E sim, o filósofo clínico ele vai sempre buscar as melhorias possíveis na subjetividade do partilhante e aquilo que é possível na jornada 2, filósofo clínico e partilhante. O partilhante é aquele que partilha conosco um trecho da jornada. E às vezes, de pensamento, a pessoa tem todas as potencialidades, tem todas as condições, mas ela se encontra num contexto categorial de básica família, trabalho, que freiam as suas possibilidades. Nós sempre vamos ver a pessoa e mapear a pessoa sem perder de vista as categorias, sem perder de vista o categorial, ok? O submodo que nós vamos estudar agora, ele é um submodo muito rico, como todos os outros submodos, cada um com a sua riqueza. O professor Lúcio Pachter tem um texto, né, analisando as questões matematizáveis em clínica.
E o que importa nesse submodo é exatamente o quanto que e o modo com que a pessoa matematiza subjetivamente percepções, vivências. O professor Will diz no livro composições quantitativas, coisas por medidas. Um exemplo bem simples para começarmos aqui. Você me ama? E a outra pessoa diz, amo. Ama quanto? Muito. Muito como? Quanto? Ou aquilo que popularizou, né? Eu te amo. E a outra pessoa diz, eu te amo mais. Como sabermos isso? Será o amor possível de fazer parte das nossas quantificações, das nossas medidas, das nossas mensurações? Qual é o peso, a tessitura do amor, por exemplo? Um filósofo que eu tenho estudado de 2021 para cá é Jean-Luc Marion, e ele diz que o amor ele é um fenômeno porque satura as nossas categorias racionais de tempo e de espaço, assim como muitos outros. Um poema, uma poesia, uma arte de Van Gogh vai saturar o nosso raciocínio. Mas aqui o que importa nesse submodo é exatamente a inclinação, a tendência que a pessoa tem para tudo matematizar. Ela vem no consultório dizendo assim, olha, essa semana estou feliz, eu perdi 3 quilos. E aí ela começa falando assim, da minha casa para cá são 8 quilômetros. E eu estou decidido que na próxima sessão eu vou vir de bicicleta, porque 8 quilômetros andando de bicicleta, sabe? E aí eu preciso perder mais 2 quilos. Ela sempre dá notícias de matematizações. Por exemplo, o Will coloca aqui no caso Laura, né? Da primeira vez, eu nem quis terminar de ouvir a frase. Deixei minha mãe falando sozinha. Depois de dizer umas coisas também, eu tinha muita raiva para pedir perdão naquela hora. Ele, que é o pai, me chama de vagabundo e fica por isso mesmo? Não deu. Da segunda vez, olha a matematização aqui, ó. Da primeira vez, da segunda vez, filósofos na fala da pessoa. Da segunda vez que ele falou com a minha mãe que eu é quem estava errada, aí, mas deveria ter entendido a situação pela quarta vez, quanto pude. Ou a pessoa dá notícias de que, assim, eu só dou 3 chances, a quarta já não dou. É o jeito da pessoa. Se ela vamos cuidar dela com as matematizações dela. O próprio Pedro no Evangelho, né? Com a mente dele de judeu, anos atrás, para o judeu, para matematização bíblica, e aí nós temos várias numerologias nas religiões. E aqui o leque é muito grande de variações, na singularidade, nas coletividades. Por exemplo, acho que tem o andar número 13, por exemplo. Vários prédios não tem, do 11 você pula, do 12 para o 14. E alguns lugares não tem o número 24, por uma questão homofóbica mesmo. Então, como é que a pessoa lida com as matematizações? Aqui nem é tanto uma matematização, mas é um termo agendado do intelecto com prejuízo. Mas, às vezes, a pessoa vai matematizar esses prejuízos. Né? Por exemplo, sonhos, e a pessoa sonha com determinados animais, e aí, no dia seguinte, faz o jogo do bicho. Bom, isso em si não é uma matemática, a gente chama de submodo adição. Mas é um termo agendado no intelecto com prejuízo. Mas, às vezes, a ter notícias da matematização. Por exemplo, eu jogo
3 vezes na semana eu jogo no jogo do bicho. E ela vai dando notícias. 4 vezes no ano eu tenho que viajar, por exemplo. Sabe? Seja com questões assim de muito, pouco. Eu perdi meu tempo. Na clínica aparece assim: eu perdi meu tempo com essa faculdade, eu perdi meu tempo com esse curso. Como eu perdi meu tempo com esse relacionamento? Ela está matematizando. Percebe? Às vezes é bem sutil. Às vezes é muito sutil. Para alguns, a matemática é tudo. Como Protágoras. Pitágoras, aliás. Pitágoras tinha que ser matemático. E por muitos séculos, todo matemático era filósofo e todo filósofo era matemático. Então, algumas pessoas têm a matematização como algo determinante. Algumas fazem matematizações com a paixão dominante. Elas vão contando quantos marcadores da calçada elas passam. Terceirizam isso para aplicativo. Quantos passos eu dei hoje? O aplicativo vai dizer quantos passos, quantos metros, quantos quilômetros, né? Às vezes é em questões de peso, às vezes é em questão de distância, às vezes é em questão de muito, de pouco, de intensidades. Por exemplo, em relação ao futuro. Nossa, faltam 4 períodos para eu terminar a minha faculdade. Faltam 25 dias para eu te ver. Diz a pessoa para um relacionamento à distância. Lembram da música N, do Nando Reis? De tempo em tempo a música ou a poesia voltam aqui no nosso curso, né? O Nando Reis diz assim na música, deixa eu pegar uma colinha aqui. Ele diz assim: e agora o que vou fazer, se os seus lábios ainda estão molhados, estão molhando os lábios meus, e as lágrimas não secaram com o sol que fez? Ele continua a música e diz assim: espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, para que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo possa te abraçar e te beijar de novo. Olha a matematização sutil, mas está aqui presente. Eu conto os dias, eu conto os dias, quantas horas para te ver. É uma matematização subjetiva, mas é. E aqui, essa matematização, ela não é a matematização da matemática da escola. Embora tenha muita relação, mas é uma matematização mais subjetiva. Okay? O ano, o mês, o dia, quantos anos tem o nosso relacionamento? Eu tenho como terapeuta? Quantos anos, quantos meses nós temos no nosso relacionamento? E na religião, as orações são presentes. Olha só, eu vou fazer uma oração, 9 dias vou fazer uma corrente espiritual por você. Entende? 9 dias, 7 dias. E aí as numerologias religiosas vão ao infinito, né? As religiões de origem cristã, judaica, os pagãos, paganismos, de origem afro, Roseu, Ave Marias, enfim. E quando a pessoa diz assim, olha, para mim foi a gota d'água, é uma matematização ou é um vice-conceito? Eu arriscaria dizer assim, bom, parece que são os dois. Pode ser só um vice-conceito, uma força de expressão. O que é um vice-conceito? Vocês vão estudar um submodo, que é quando a pessoa usa metáforas, alegorias. Mas, às vezes, a gota d'água é uma metáfora, uma alegoria. Na clínica, nós vamos ter aí questões. Por exemplo, a pessoa que vai colecionando mágoas, colecionando memórias. E ela é, nas aparências, calma, mas ela vai fazer expressão. Aditivos, que é o nome do submódulo. Ela vai
aditivando, aditivando. Chega um momento que ela faz o quê? Estoura e vai para a esteticidade. Lembram? Submodo, esteticidade. Nós vamos estudar esteticidade. Aí a gente fala, para mim foi a gota d'água, aí ela explode no nervosismo, fala sem pensar as coisas. Então, com quem faz, precisamos na clínica ter esse cuidado. E às vezes a própria clínica é o espaço dela resetar a tematização, a adição. Ela colocou aquele conteúdo para fora. Eu tenho alguns partilhantes assim, que quando fica um tempo sem aparecer no consultório, ela traz notícias de que explodiu com alguém, aconteceu uma situação de estresse. E não, isso não é universal, gente. Estou falando, olha, termo particular. Alguns partilhantes. Eu não universalizei. Lembram? Tópico 7, particular singular. Algumas pessoas fazem essa experiência. E a própria terapia, semanalmente, falar qual é a temporalização, né, desses acordos, porque tem colegas que trabalham com 2 sessões por semana, outros trabalham de 15 em 15 dias. Também isso tem o jeito do terapeuta, né, do filósofo clínico. Então, nós vamos ver aqui o quê? A matematização, como ela faz. Às vezes, ela matematiza a busca. Ó, esse ano de 2023, propósitos. E ela matematizou 5. Ano passado, eu matematizei 10 propósitos, só fiz 2. Esse ano eu diminuí, só fiz 5. Nós somos uma sociedade que matematiza muito. Somos uma sociedade marcada pelo mercado, marcado por ações, marcado por economia. Quanto que eu ganho? E tem pessoas que vão matematizando assim, para ir ao shopping. Gastar tanto, tanto. Tá. Às vezes a pessoa matematiza, nem é porque é autêntico na estrutura de pensamento dela, mas isso atravessa ela. É importante a gente a atenção também. Tá? Na continuação do caso Laura, o Will traz a matematização de Pedro. Até quantas vezes eu devo a perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, que na numerologia bíblica o 7 é o número da perfeição. E aí Jesus diz, não, até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, 490. É isso que Jesus quer dizer, que se você chegar no número 401 de perdão, acabou, esgotou, esgotou, acabou suas chances. Já te perdoei 70 vezes 7. Não é isso. Então, as teologias em todas as religiões vão estudar o significado desses números da experiência religiosa, da fenomenologia religiosa. Então, vejam que o Will, aí no texto, ele cita Pedro, né? E cita que Pedro disse para Jesus 3 vezes, respondendo à pergunta, tu me amas, Pedro? Eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Depois o Will diz assim, Laura, o Pedro voltou para casa e ele se sentiu perdoado. E aí o Will, que sabe que a Laura matematiza, que faz adição, ele usa adição com ela. Olha só como a gente usa na clínica o submodo da pessoa. E ele diz, ele não ficou esperando o tempo passar num canto, esperando o corpo em a luta, pagando todo o bem que recebera de Jesus em dobro. Olha a matematização aí. Entende? Em dobro. Então, prestemos sempre atenção em quando a pessoa disser essas expressões, o dobro, o triplo, 3 vezes mais, a enésima vez, entende? Muito, pouco. Recentemente saiu um filme, eu gostei muito, esses filmes românticos adolescentes, né? Estilo teen. A 5 Passos de Você. Que filme lindo, gente.
Eles têm doenças, eles cresceram em hospitais, são jovens, se apaixonam, mas eles não podem se aproximar por causa da imunidade de um e de outro. Então, todo filme é assim. Então, eles têm uma vassoura que eles pegam, uma espécie de cabo, e aquilo ali é mais ou menos a quantidade de passos, né, que eles têm que manter a distância. Imagina. Uma quantificação que eles adotaram, mas que vem da medicina. Os sugerem que as pessoas fiquem a 5 passos de distância para não perderem uma determinada imunidade. E agora eu vou pausar a gravação e vou soltar um vídeo, né? Eu, Cadu, toda vez que vejo, né? É um recorte de uma matematização que a Hazel Grace faz, pedido do Augustus Waters, num filme que foi um sucesso no cinema baseado num best-seller chamado A Culpa é das Estrelas. Ela tem câncer, ele tem câncer. Num grupo que funciona numa determinada paróquia chamada Coração, eles se conhecem, se apaixonam. E tudo indicava que ela, que tem um problema no pulmão e vive com oxigênio, ela faria sua travessia primeiro que ele. E ele, que tem a perna amputada e usa uma prótese, acaba mostrando que ele está em metástase há mais tempo, assim, ele tem menos tempo de vida do que ela. E me perdoem quem não viu o filme ou não leu o livro, né? Mas, gente, já tem quase 9 anos, né? Então, é um spoiler, assim, um tanto que questionável, né? Eu vou pausar a gravação, vamos assistir essa cena. Vimos ainda o discurso fúnebre de Hazel Grace, tendo Augustus Waters ainda vivo, né, que é o seu namorado no filme, e fazendo alguns recortes, ela para e diz: eu prefiro falar de matemática. Né? Tem um discurso dela que eu achei na internet. Ela diz assim: não posso falar da nossa história de amor, então vou falar de matemática. Não sou formado em matemática, mas sei de uma coisa: existe uma quantidade infinita de números entre o 0 e o 1. Tem o 0,1, 0,12, o 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2, ou entre o 0 e o 1 milhão. Alguns infinitos são maiores que os outros. E ela, emocionada, continua. Um escritor de quem costumávamos gostar nos ensinou isso. Para quem não conhece a história, ela é muito fã de um escritor holandês e eles vão para Amsterdã. Só que ela briga com o escritor, porque ela queria saber o final da história, e ele não conta o final da história, né, de um livro que virou um best-seller. Tem toda uma trama em relação a esse escritor, isso que não convém aqui. E ela diz: há dias, muitos deles, ou muitos, ela está o tempo todo matematizando, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto ilimitado. Queria mais números do que provavelmente vou ter. O que ela quer dizer aqui? Ela sabe que ela não tem muito tempo de vida também, porque ela também tem câncer. E ela diz: e por Deus, queria mais números para Augustus Waters do que os que ele teve. Mas Gus é o apelido, nickname do Augustus. Mas Gus, meu amor, você não imagina o tamanho da minha gratidão, o tamanho da minha... Também isso é uma matematização. Qual o tamanho do seu sentimento? Qual o seu tamanho, né? Aqui, nesse trabalho? Qual o tamanho da sua importância na sua família?
É o que a colega trouxe, né? A filha pergunta idade do tanto que ela ama um filho ou outro filho, porque na subjetividade da menina, ela matematiza e saber o quanto essa métrica para ela é importante. E aí eu faço um parênteses. No início do curso, a gente estuda fenomenologia exatamente por isso, porque é como a pessoa edita e como a pessoa usa suas medidas. E não é porque a medida de um, para ela, é assim, vai ser de forma universal. O que eu quero dizer com isso? Não é porque ela, a filha, faz essa métrica que a mãe faz. Então, o problema está na pergunta. Né? Então, uma possível resposta é dizer assim, para alguém que faz, né? O quanto que você me ama? Você me ama mais a mim ou mais o outro? Uma possível resposta seria isso. Essa pergunta não faz sentido para mim, porque faz quantificação, eu não faço. Entende? Então, para mim, não faz sentido a pergunta. O amor é uma realidade que ultrapassa, não cabe na matemática. Pode ser uma possível resposta. Entende? Amorosa, amistosa e respeitando o jeito da pessoa. E voltando ao discurso da Hazel Grace, ela diz: Gus, meu amor, você não imagina o tamanho da minha pequeno infinito. Eu não trocaria por nada nesse mundo. Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados. E sou muito grata por isso. Bom, aí o Gus ele vem a falecer e no cemitério foi muito difícil para ela fazer esse discurso no cemitério e lá ela muda tudo que ela disse nesse ensaio, né? Mas ela volta para a matemática e ela diz assim: em toda a minha vida, indo aos hospitais, os médicos me perguntavam de 0 a 10, a medicina fazendo a quantificação, tá vendo? A adição. Quando o médico... É interessante, aqui é base categorial. Entre uma subjetividade e outra subjetividade, a gente precisa da base categorial para ter parâmetro. Então, quando um médico, que é um sujeito que está dizendo, eu tenho dor, então, ok, eu não tenho nunca como saber qual é a sua dor. A não ser por caminhos místicos, paranormais, a paranormalidade, a transpessoalidade, matemática simbólica, que é a filosofia clínica avançada, mas na fenomenologia nós não temos. Mas a gente tem a base categorial como parâmetro, e a base categorial trabalha com números. Ok, então de 0 a 10, qual o tamanho da sua dor? E aí no cemitério a Hazel Grace fala disso. Sempre os médicos me perguntavam de 0 a 10. Eu sempre achei que o 10 era o máximo da dor. Então, por mais que eu chegasse ao hospital com muita dor, eu sempre falava 9. Porque eu guardei o meu 10. E aí lá no cemitério ela disse: hoje é o dia do meu 10. Eu perdi o gás. Então, é como a pessoa vai fazer essa adição, né? Já viram nomes de filmes? 350 dias sem você, noites. Então, são exemplos de matematizações, e é sempre no campo subjetivo. Isso não é assim para todo mundo, e cada pessoa vai fazer isso de um jeito. O parnasianismo, olhando para o Kleber, eu lembro, né? Tem um jeito na poesia de fazer métricas. Os próprios sonetos, né? Os primeiros parágrafos têm que ser com 4 versos e os 2 últimos com 3. Então, a própria poesia também assumiu a matematização em determinado momento. Vamos fazer uma pausa e nós vamos partilhar aqui como chegam essas impressões. Fizemos uma bela interlocução aqui a partir do que a colega vivenciou com a sua filha, né? E a resposta dela foi muito interessante, eu quero registrar aqui. Quando a filha pergunta: você ama mais eu ou meu irmão? E ela usa a matematização em relação ao tempo, né? Eu te amo há mais tempo porque você nasceu primeiro. O seu irmão nasceu
bem depois. Então, há mais tempo eu estou te amando. É uma matematização. Com recíproca de inversão, a colega usou a adição, o mesmo submodo que a filha, sem ter estudado na época filosofia clínica, e por pura intuição. Muito bacana também. Vamos fazer um intervalo breve, 5 minutinhos apenas. Vocês viram que eu mudei, né, de espaço, mas está tudo ok. Então, nós vamos, daqui a 5 minutinhos, voltar e estudarmos mais um submodo. Tá? Bem breve. Antes da gravação, nós escutamos uma música chamada Infinita Highway, dos Engenheiros do Havaí, que foi um estouro no final dos anos 80. Tem um disco deles gravado ao vivo no Rio de Janeiro, terra do colega Felipe. E é impressionante o sucesso que essa música fez. E eu gosto dela porque ela é uma boa metáfora da vida. Nós vamos estudar muitos outros submodos, e um deles é o vice-conceito. Falamos muito dele aqui na aula de hoje. E essa música é um vice-conceito da vida como caminho, como estrada, infinita highway. Highway é estrada, né? Essa ideia da vida como jornada, como caminho. E algumas pessoas fazem da sua jornada, da sua vida, um roteiro. Roteirizam a vida. O submodo que nós vamos estudar agora trata exatamente dessa questão. Das pessoas que elaboram, como diz o professor Will, passo a passo, com clareza e detalhamento suficiente, de um roteiro adaptado à vida do partilhante, a fim de lhe conferir uma direção operativa sobre como fazer, pensar, sentir. Submodo feito a partir de sua realidade psíquica, com os dados fornecidos de sua EP, usando seus termos, suas experiências pessoais, de forma que ele se encontre envolvido no enredo de sua própria história. Esse submodo serve aos partilhantes que entendem a própria existência como uma rota, feita de marcadores, marcações, capazes de orientar os procedimentos e de sinalizar a direção. O filósofo intenta desfazer conflitos, sofrimentos, confusões, aqueles que se acham perdidos em suas vidas, e com dificuldades de encontrar saídas existenciais, reivindicando planos, sequências, descrições normativas. É um submodo que mereceria uma manhã inteira só de ilustrações, conversações. Na música dos Engenheiros do Havaí, ele diz, né? Minha vida é tão confusa quanto a América Central. É interessante, quem gosta de geografia, entender, né, todos aqueles países ali presentes. Parece tudo pequenininho, é uma alegoria, uma analogia muito interessante. E ele diz, no meio da canção, parece até um filósofo clínico, colocando isso, que nem todas as pessoas trabalham com busca, né? Na letra de Infinita Highway. Nem todas as pessoas trabalham com metas. Isso a gente já estudou, tanto no tópico quanto no submodo, né? E vimos, eu até pausei a música para mostrar as matematizações ali presentes, né? Quando ele diz assim, 110, 120, 160, ele está colocando a velocidade da vida. E muitas vezes a gente está a 200 km por hora e a gente está se perdendo, somatizando, e estamos perdendo a qualidade de vida, né? E é uma música muito rica para ser trabalhada em muitas direções.
né? Mas o que eu queria destacar dela é exatamente isso, que num determinado momento ele fala das placas dizendo não corra, não morra, não fume. A moral, né? A moral da vida. Elas parecem facas de dois gumes. A poesia do Humberto Gessinger é muito rica. Gosto muito do jeito como que ele compõe. Em outro momento ele diz: escuta, garota, façamos um trato. Você desliga o telefone se eu ficar muito abstrato. Eu posso ser um Beatle, um beatnik ou um bitolado, mas eu não sou ator. E eu não estou à toa do teu lado. Por isso, garota, façamos um pacto de não usar a highway para causar impacto. Essa ideia do ator. Quantas vezes eu e você pensamos que somos os personagens principais da nossa história, mas não somos. Somos coadjuvantes. E está tudo bem. Uma vovozinha que reúne os filhos todo domingo na casa, a estrutura de pensamento dela é dissolvida na coletividade. No entanto, ela é uma coadjuvante discreta, mas ela é essencial para reunir aquelas pessoas. Nem sempre nós somos roteiristas da nossa jornada. E é aí que eu quero chegar com este submodo. Às vezes, a sociedade faz o roteiro e a gente só segue o script. Será que não é assim? Pode ser assim para alguns, pode ser assim para outras pessoas. Mas eu queria, nesse momento da nossa aula, fazer umas provocações. Eu vou deixar no grupo, mas eu elaborei essas questões aqui a título de provocações. Você é o autor do seu roteiro existencial? De sua jornada? Até aqui, quem roteirizou a tua estrada, a tua infinita highway, até esse momento, 4 de fevereiro de 2023? Se você roteirizou sua vida, você está hoje onde tinha planejado estar? Talvez com um olhar seu de lá de trás, há 5, 10 anos atrás, ou até mais, você está hoje onde você roteirizou estar? Se não foi você, quem elaborou seu roteiro existencial? Quem roteirizou sua vida? A religião? A moral da família? A tradição? A sociedade? Um filme que você viu, achou bonito e quis viver a mesma coisa? Uma novela? A internet? Se você pudesse voltar atrás, o que você mudaria no roteiro da sua jornada? Outra questão, para quem você confiaria o roteiro da sua existência? Do tipo, eu confio tanto em você que eu deixaria você escrever como deveria ser a minha vida. Existe essa pessoa? Agora, essas questões conversam com você, com a sua singularidade? Porque às vezes não conversam. Cadu, essas perguntas não fazem sentido nenhum para mim. Então vamos lá. Então, foram apenas provocações para a aula de hoje, sobre roteiros. Esse submodo é um cuidado com os partilhantes que entendem a própria vida, a própria existência como rota. Nos Estados Unidos não tem a Route 66? Então,
Algumas pessoas fazem rotas compostas por marcações capazes de orientar os procedimentos e de sinalizar uma direção. Um exemplo bem singelo, nós fomos para Bragança Paulista, porque lá houve um encontro nacional de filosofia clínica. Então, fomos eu, a Denise, a Heloísa. Nós fizemos um roteiro até chegarmos lá. Passamos pelo Triângulo Mineiro, saindo de Goiânia, e o bacana de viajar com elas é que elas são experientes nessas estradas, e eu foi muito tranquilo, muito seguro. E nós temos aplicativos que ajudam na roteirização. O Google Maps, o Waze, andando em cidades que você não conhece. Eu vi aqui, quando eu fiz a pergunta, você conferia alguém o roteiro da sua vida? Olha, prontamente algumas cabecinhas fizeram sim da negativa, mas quando você coloca o Waze, você terceirizou, ainda que seja por alguns motivos, alguns minutos, algumas horas, mas você roteirizou, você terceirizou, né, o roteiro. Então é muito bacana, a gente roteirizou junto a ida, a gente roteirizou junto a volta, né? Havia a possibilidade da gente chegar ao litoral, né, onde a nossa colega Denise está agora, e desculpem o computador ficar tremendo assim, tá, gente? Eu vou tentar, eu estou numa cadeira de balanço, dando aula para vocês, mas vou tentar segurar a tela para não ficar tremido. Mas aí a gente desistiu, nós modificamos o roteiro, né? Quando você vai fazer uma viagem, procura uma agência de turismos, uma agência de viagens. A última vez que eu viajei foi antes da pandemia, eu fui para Buenos Aires. A minha amiga, que é dona de uma agência, ela roteirizou a viagem, né? Eu estou vendo essa lembrancinha aqui de vinho, né, de um casamento que vai ser em março, e eu fiquei lembrando disso. Ela roteirizou, inclusive, degustação de vinho na viagem, sabe? Os lugares, os pontos turísticos. Então, tem pessoas que não fazem isso, elas mesmas vão na internet, pesquisam o que é importante nessa cidade, o que é importante neste país, e elas fazem o roteiro. Mas você pode terceirizar isso para alguém. Não foi o que a Liz Gilbert fez no filme, no livro Comer, Rezar, Amar. Ela parece que ela chegou a uma espécie de burnout, de um cansaço, de uma exaustão extrema, e aí ela parou a vida com as reservas que ela tinha. Primeiro ela pediu divórcio, tentou um relacionamento novo que também não deu certo, e o roteiro dela foi Itália, Índia, Indonésia. Os 3 países. Eu tive uma queda aqui, mas voltei. Eu estava falando da Liz Gilbert. Ela, então, roteiriza um ano da vida dela em 3 países: Itália, Índia e Indonésia. E os 3 países, assim como no português, começam com a letra I, no inglês I, que é eu. Né? E é muito interessante que era o que ela vivia para os outros, projetava para os outros. Era uma equivocada recíproca de inversão. No caso dela, o que ela precisou fazer foi o oposto, foi uma inversão. E aí, olha, em direção às sensações, comer. Em direção às ideias complexas, rezar. Em direção às emoções, amar. Olha os submodos que ela coloca. E ela coloca numa ordem e roteiriza. Só que, com certeza, nem tudo sai como pensado. Nem toda viagem sai como a gente espera. O pneu pode furar. Você pode se perder. E você pode ver paisagens vislumbrantes e parar o carro para tirar fotografias, para filmar, para fazer um lanche ou para fazer xixi.
Eu vou complicar as coisas agora, porque até aqui tudo parece muito simples, né? Mas não é não. Não é não. Eu vou deixar como indicação o filme Era uma Vez um Sonho. Ele está na Netflix. Eu trabalhei esse filme em aula. Se não temos a oportunidade, a gente pode trabalhar ele com essa turma também. E é um exercício muito bom para a gente perceber os exames categoriais, a estrutura de pensamento, os submodos ali presentes, possíveis planejamentos clínicos. Mas percebam, antes de complicar, para quem é acadêmico, estudante de graduação, o que são as regras da BNT se não são roteiros? Então, alguns roteiros são determinados protocolos litúrgicos, protocolos ritualistas, para a posse da presidência da República, existe uma liturgia, existe um roteiro pré-determinado. Da mesma forma, um julgamento, né, um tribunal, tem um roteiro certo? Se você vai a uma missa, a um culto evangélico, existem roteiros nas liturgias religiosas, no candomblé, na umbanda, no budismo. É muito comum que os grupos religiosos espiritualistas tenham também os seus ritos. Você roteiriza a sua semana, o seu dia, rotina, roteiro. Tem pessoas que cada dia vive de um jeito, acorda cada dia num horário. Tem pessoas que não suportam rotina e roteiro. Outras pessoas precisam, vou acordar a tal hora, na noite anterior, roteirizam o dia seguinte. Ou planejam no domingo a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, ou mês. Tem pessoas que já têm o ano de 2023 completamente sinalizados. Antigamente, a vida era a vida roteirizada pelos sinos da igreja, os horários. E sabe quem copiou isso? O que eu vou dizer agora foi uma entrevista do Bono sobre a Rede Globo. Ele dizia que o plim-plim da Globo foi inspirado nos sinos da igreja. Então, há algumas pessoas que acham que elas roteirizam tudo. Mas, na verdade, quem roteirizou tudo já está pressuposto que você vai assumir a empresa da família. Isso é indiscutível. Para algumas pessoas, isso é muito natural. Elas vão, estudam administração, voltam, assumem a empresa do pai. E aí foi assim com o pai, foi assim com o avô, foi assim com desde o bisavô, que foi o fundador daquela empresa, até chegar alguém que não tem esse submodo autêntico. E aí conflitos acontecem. É muito comum empresas na Coreia, na China, no Japão, a ter essa sucessão familiar na presidência da empresa. De repente, quem roteirizou a sua vida foi a sua avó, o seu pai, a sua mãe. Você vai fazer tal curso, você vai estudar tal coisa. Não tenhamos uma resposta a priori. Perceberam que eu comecei a complicar? Então, algumas coisas parecem que são dons naturais, do tipo, eu me desviei de alguns buracos na estrada. Mas, na verdade, se olhar a sua historicidade, teve um agendamento no intelecto. A sua avó disse, olha, você vai evitar tal coisa na sua vida. E aí, de repente, você nem se lembra. Mas quando aconteceu a possibilidade de tal coisa, você desviou. Mas estava lá agendado. A sua avó agendou um roteiro. Há roteiros inconscientes, então, será? Podemos falar assim, de roteiros inconscientes? Podemos, então, dizer seguramente, e o que eu estou reproduzindo aqui, aprendi com o Lúcio, ele reforçou muito isso na semana de estudos do ano passado. Há roteiros que vieram para nós por meio dos educadores, dos professores, dos avós,
de um pastor, de um padre, de uma mãe de santo, ou de uma cartomante. Ela leu à mão e ali um roteiro se fez. Certo? Bom, quem roteirizou a história do Brasil? Os primeiros livros da história do Brasil foram franceses. Então, essa é a única possibilidade de roteiros. E se fizermos a história do Brasil a partir do olhar dos ameríndios? Ou a partir do olhar dos negros? Muita coisa muda, né? Então, há pessoas que são muito laudativas, elas trabalham com ritos, roteiros, marcações. E são muito boas em roteiros. Aqui eu não estou falando de roteiristas de filme e de novela. Tem pessoas que são muito boas e assumem a profissão. Eu estou falando da roteira do roteiro da sua existência. Elas são excelentes concatenadoras de eventos, prevêem, mas outras pessoas são péssimas em roteiros. Elas são idealistas demais e não colocam no roteiro previsões de buracos na estrada, pneu furando, acidentes. Vamos complicar um pouquinho mais? Existem pessoas que fazem roteiros curtos, mas elas não dão conta de roteiros longos. Pessoas que fazem roteiros longos, mas é porque elas são idealistas demais. Isso é inautêntico para elas, e elas ficam falidas e ainda caem na culpa. Eu não dei conta de cumprir o que eu me propus. Não cheguei onde eu queria chegar. Há pessoas que têm roteiros médios. Mas lembremos sempre, na clínica é bom sempre pesquisar se a pessoa que anuncia trabalhar com a roteirização como submodo, se aquele roteiro é realmente dela. Até porque a vida é maior do que a ideia da vida. Vou repetir. A vida é maior do que a ideia da vida. Nem tudo a gente consegue controlar, e o controle é uma ficção que criamos na modernidade. Você não controla os filhos, o marido, a esposa. Você não controla nem as suas células. Quantas células da nossa epiderme se perderam hoje? Quem está fazendo essa contabilidade? O seu cabelo cresce 1/10 de milímetro por dia. Né? Alguns, como eu, nem se preocupam mais com isso. E viram que eu matematizei aqui? Dizem que o nosso pâncreas se renova todos os dias. Ele se restitui todos os dias. A ideia da vida é maior do que a vida. Então, você faz um belo roteiro para estudar medicina, engenharia, direito, para fazer tal curso, para morar fora do país. Você faz o roteiro de um noivado, de um casamento. De repente, acontecem transversalidades na vida que mudam o fluxo. Uma traição, você perde a confiança. E aí? Não cabe no roteiro. Eu roteirizei minha vida do seu lado. Como assim você está terminando comigo? Mas eu estou finalizando a minha graduação. Eu quero fazer doutorado, pós-doutorado. Como assim, doutor? Você está me dizendo que eu tenho câncer? Não cabe no meu roteiro. Não cabe no meu roteiro ter um câncer agora. Como assim? Eu tenho 25 anos na empresa. Eu tenho tantos planos para mim dentro da empresa. Você está me demitindo. Não cabe aqui. Então, a notícia de um câncer, de um divórcio, de uma demissão, e nem todas as pessoas sabem mudar a rota. Não tem o GPS recalculando a rota. E muitas vezes na clínica, gente, por isso que eu falei que esse submodo mereceria só ele 2 aulas. Nem todas as pessoas conseguem mudar de roteiro sem a ajuda de um terapeuta, de um amigo. Mas outras pessoas recalculam a rota numa fluência,
numa facilidade incrível. Então, como identificar problemas de roteiros? O Lúcio, ele dá umas... O partilhante diz assim, minha vida está uma droga. Nada está acontecendo como eu tinha planejado. E às vezes, e muitas vezes, e gravem o que eu vou dizer agora, reproduzindo o Lúcio. O problema não é a vida, é o roteiro. Entende? A vida, gente, é a vida. Ela não é ruim, é a vida. Nós é que damos qualificações de bom, de ruim, de bonita, de feio. Nós. Mas a vida em si, ela é perfeita do jeito que ela é. Mas nós temos o poder de editá-la à nossa maneira, tornando ela feia, bonita, uma droga. Tem pessoas que não se importam com roteiros. E eu indico o filme Para Além, Muito Além do Jardim, um filme dos anos 70. Ele segue o fluxo e está tudo bem. E, sabe, aquele exemplo que eu dei uma vez na aula, daquele senhorzinho que acorda na chácara, 4:30 da manhã, vai para o curral, tira leite da vaca, alimenta os porcos, toma café com a sua esposa, que já é uma idosa, e no outro dia, tudo de novo. Ele não tem metas, mas ele roteirizou o dia e para ele basta. Então, é possível adquirirmos fluência em roteiros? É. Mas, na clínica, nós vamos ver problemas como frustração, decepção, e não é com a vida, é com os roteiros. Atletas de altas resistências que sofreram acidentes. Muitos deles recalcularam as rotas, se tornando atletas paralímpicos. Olha, esses homens, essas mulheres, são exemplos vivos do que é recalcular a rota. Ou uma bailarina que se machuca e ela não quer abandonar o balé. O que ela faz? Se torna professora. Ela está no mundo do balé, mas de outro jeito. Ela recalculou a rota. Há roteiros que nós não podemos mudar. E há roteiros de coletividade. Por exemplo, o que vai ser da humanidade se mantivermos o roteiro de gases, de toxicidades em relação ao clima do planeta? Podemos mudar esse roteiro? Podemos. Há pessoas que mudam o roteiro só no final. Não tem aquele livro que você lê e o final é completamente diferente do que você imaginou. Não tem autores assim, né? O Kleber, que é da literatura, quem gosta de filme, o filme leva você numa direção e o final é completamente diferente, né? Então, às vezes, nós podemos mudar o roteiro no final. É aquela série Na Vilera, daquele senhor que queria aprender balé com 70 anos. Ele mudou aquilo. A vida dele foi mudada já nos últimos anos. E o Lúcio fala das pessoas que falam do roteiro na terceira pessoa. Entende? Falam de si na terceira pessoa. E aí, por exemplo, o Cadu fez isso, o Cadu pensou isso, o Cadu tomou aquela decisão. Mas há outras vozes. Se a gente pesquisa na historicidade, quem está falando ali por trás da pessoa não é ela, é o pai, é a mãe, ainda que tenha falecido. É um mestre religioso, espiritualista. E preparando essa aula e lembrando do Lúcio, eu lembrei do Michael Jackson. O pai roteirizou a vida daqueles meninos, fazia treinos de técnica vocal, fazia aqueles meninos comerem ovo cru, e tanta loucura, né, com o exagero da palavra, para que eles se tornassem cantores. E olha, o pai consegue. Ele cria o Jackson 5. Mas em algum momento o menino, Michael, o caçula, rompe com os irmãos e segue carreiras.
Olha a mudança de roteiro. Será que teríamos o Michael Jackson se ele fosse sempre submisso ao pai? É o projeto do pai? Michael Jackson, exemplo de filosofia clínica. Adoro o Michael Jackson. Então, há muitos exemplos, sabe? Muitos exemplos. Às vezes, o roteiro cria conteúdo próprio. Você não está mais no controle. Ele criou vida. O caminho é quem faz você. Não é você que faz o caminho. E, para concluir a nossa aula, é bom que o filósofo clínico roteirize a terapia, ainda que no encontro, na intersubjetividade, os roteiros mudem tudo. Geralmente, quase nunca, não vou dizer nunca, quase nunca acontece do jeito que eu planejei a clínica. O partilhante trouxe um assunto que eu não sabia. Alguma coisa aconteceu do último encontro para o atual. Por exemplo, para eu dar essa aula, eu tenho os cadernos, as anotações, mas, por exemplo, eu fiz um roteirinho, entendeu? Eu fiz um roteiro. Não segui ele à risca. Por quê? Porque vocês são pessoas que trazem riquezas e eu vou modificando a partir da intersubjetividade. É muito rico esse submodo, muitas considerações ainda a serem feitas, mas como nós já estamos exatamente 11h59 e o nosso roteiro vai até meio-dia, eu vou pausar a gravação, nós vamos fazer um pouquinho de conversa entre nós, mas eu já quero deixar registrada a minha gratidão pela linda manhã que passamos juntos hoje, estudando esses submodos da filosofia clínica. Muito obrigado, pessoal.